Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 28 de julho de 2024, é domingo na capital paulista, dia de sol por volta aí de 20 graus e esquentando. Bom, mais um vídeo aqui do nosso canal. Veja, eu coloquei ali no Facebook, escrevi assim, a taxação dos super ricos, né? Agora está se falando muito em taxar os super ricos, né? Veja, poderia ser eficaz essa taxação se houvesse, de fato, alguém que seja capaz de taxar os super ricos. Até agora não apareceu ninguém. Só bravatas, né? Um governo mundial seria capaz de impor esse tipo de ação. Só que quem quer implantar um governo mundial são justamente os super ricos, para que jamais sejam taxados em hipótese alguma. Mais ainda, mesmo que esse super governo existisse, essa super governança, né, que é um termo que agora está na moda, que é a governança mundial, né, deveria garantir aí que se ele obtivesse, segundo o que se disse, 2%, né, da riqueza dos super ricos, né, ou seja, essa taxação aí de 2% vai efetivamente melhorar as condições de vida dos mais necessitados, né, que é, vamos dizer, uns 60% da população mundial, né. Também deveria, assim, conter o empobrecimento gradual da classe média ocidental. Parece que é um processo que também está em curso, né? E também esses 2% deveria prover aí uma revolução educacional para melhorar a condição de vida das pessoas por seu próprio esforço, por seu próprio mérito, sobretudo aí nos países mais necessitados. Então, a taxação dos mais ricos pode ser algo inteligente se houvesse quem pudesse realizar as coisas dentro de uma certa lógica, né? Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre um relatório do Pentágono. É um relatório recente, o Pentágono todo mundo sabe. É a cúpula, né? É a alta cúpula, é a alta nobreza militar estadunidense. E tem esse nome justamente porque a sua sede ela tem a forma mesmo de um pentágono, né? Um relatório recente aí do Pentágono, né, que saiu aí esses dias, diz que até o ano 2030, as áreas urbanas do mundo, de uma maneira geral, as áreas mais urbanizadas, ou seja, as grandes cidades, terão 1,4 bilhão, quer dizer, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas a mais. Veja, é uma China, hein? O crescimento ocorrerá no mundo desenvolvido, segundo o relatório, né, nas cidades mais ricas, né? Nas análises do Pentágono, os habitantes dessas cidades vão precisar aí de uma nova filosofia na maneira como eles se relacionam com a natureza. Então vamos analisar ali. Eles dizem que os problemas serão avassaladores. Por exemplo, em uma cidade com 40 milhões de pessoas, por exemplo, tem cidades desse tamanho. Será que tem cidade desse tamanho? Vamos fazer aí um vídeo sobre demografia, né? No futuro próximo, uma cidade com 40 milhões de pessoas, 10% da população será hostil às outras 90%, segundo esse relatório. Então você vai ter aí 4 milhões de pessoas serão inimigas das outras 36 milhões, né? Então, assim, vai ser muito difícil, né, em 2030, segundo o relatório do Pentágono, né, ter uma coesão social e também uma liderança legítima, política. Vai ser muito difícil você ter alguma forma de ter controle e também segurança nesta cidade. Ou seja, o mundo estará repleto de arbitrariedade e imoralidades. Então, a visão que o Pentágono tem do mundo é essa daí, né? Essa mentalidade do Pentágono é típica da elite norte-americana de hoje, né? É uma liderança capitalista aí, que se fez através da usura, do colonialismo, do imperialismo, né, que já se vê ameaçada, né? E já embarcou aí uma revolta global na luta por seus privilégios dinásticos, né? Então vamos analisar um pouquinho essa questão, né? Então, por exemplo, existem alguns romances aí, e mesmo muitos filmes, né, onde ocorrem grandes colapsos, né, devido a desastres climáticos ou
sismos geológicos, terremotos, invasão de cometa, invasão alienígena, né? E muitas vezes na ficção, as camadas mais baixas da população assumem o controle das cidades. Os moradores das favelas, das periferias aí, que vivem em condições precárias, muitos grupos que vivem na clandestinidade, né, no narcotráfico, né, enfim, em situações assim de marginalidade, né, ou vivem no subsolo, né, em túneis, vive que nem um tatu, né? E que essas pessoas aí que estão marginalizadas à margem da sociedade, de bem, vamos dizer assim, né? São extremamente cruéis, né? E vão estar unidas num rancor comum contra os bem-nascidos, contra os que vão bem, né? E vão estar irmanados num espírito de vingança contra aqueles que ainda ontem os desprezaram, os humilharam, os rejeitaram, os chamaram de lumpen, o lumpen proletariado, né? Que vivem na mendicidade, né? Nesses romances, né, o inferno reina sobre as ruínas das megacidades, né? E a visão do Pentágono é exatamente essa daí. É assim mesmo que ele vê o mundo, né? Não fosse o Pentágono um dos sócios de Hollywood, né, onde se fazem aqueles tantos filmes do fim do mundo, The Day After, né, a invasão dos bichos feios, né, enfim, Transformer, toda essa Alien, né, essas coisas todas, né? O filme que eu gostei muito foi o Mad Max, né? Que eu sou fã do Mel Gibson, sempre fui, né? Bom, então assim, voltando ao relatório, o relatório diz o seguinte: as cidades, a vida urbana representará 60% da população do planeta Terra, o que dá um PIB aí de 70% do PIB, né? Então, até 2030, 60% dos moradores das cidades, outro dado, terão menos de 18 anos. Ou seja, mais da metade da população será extremamente jovem, né? Moldáveis, né? E dispostos a tudo, né? Os jovens não têm nada a perder, né? Quem tem muito a perder são os velhos, né? Bom, as cidades que cresceram mais rapidamente serão as que terão mais dificuldades, porque os recursos serão mais limitados, né? E terão que ser compartilhados com mais e mais pessoas, né? Então veja só, a geografia, as mudanças climáticas, o crescimento desregulado, infraestrutura de água, necessidade de tratamento de esgoto, eletricidade, então tudo vai estar assim abaixo do padrão atual em 2030. E tudo isso também, o fato de você ter uma situação de turbulência, aumenta o risco assim de problemas, né? Para não dizer assim de sinistros, inclusive sinistros naturais, né? É como se a própria situação psicológica tensa de uma cidade atraísse, sei lá, raios ou alguma coisa eletromagnética, né? O crescimento desenfreado aumentará muito, ainda muito mais, a lacuna, assim, a grande distância que existe entre os mais ricos e os mais pobres, né? Tensões étnicas, as imigrações não estarão mais controladas, né? Tensões religiosas, né? Religiões que têm uma doutrina contrária a outra estarão convivendo quase que praticamente no mesmo espaço ou em certos espaços da cidade entrarão em confronto, né? Então você vai ter um panorama social aí cotidiano bastante complexo, né? E você vai ter aí grandes faixas da população vivendo de maneira estagnada, né? E estará coexistindo com outras faixas da população que vão estar vivendo numa situação de riqueza, né? Em outras faixas. Então você vai ter contrastes ainda maiores do que os de hoje, né? E mesmo as favelas aí mais perigosas, que se chama de comunidades, né? Se espalharão como fogo na palha, né? Então você vai ter aí ambientes de arranha-céus muito próximos de grandes favelões, né? Então você vai ter avanços tecnológicos em uma faixa da população e níveis crescentes de prosperidade para os bem-nascidos e um aumento desenfreado da pobreza e da miséria em outras periferias aí das grandes cidades, né? Então esse será o mundo das megacidades. Segundo o relatório do Pentágono, será o mundo do nosso futuro aí, né? Os segundos sábios aí do Pentágono, né?
que são justamente os caras que vendem armas no mundo, né? E detestam que se fale em paz aí na grande mídia. Eles odeiam, eles boicotam o indivíduo que fala em paz. Por exemplo, o Viktor Orbán, né? O Xi Jinping está costurando a paz na Ucrânia, em Gaza, né? Enfim. Até mesmo o Lula entrou nesse processo aí de tentar criar a paz no mundo, né? Então eles são ostracizados, né? São condenados, são ditos, vocês, enfim, vocês são comunistas, ou vocês são pró-Rússia, qualquer coisa do tipo, né? Ou vocês aderiram ao Alexander Dugin, né? Enfim, sempre tem um slogan para tentar colar no indivíduo, né? Tipo, mas lá no fundo, né, o que ele está pensando? Não, esse cara não vai melar a nossa venda de arma aqui, não. Nós, da Raytheon, da Lockheed, Northrop Grumman, da Boeing, né? Bom, e qual é o problema, então, de viver nessa mega cidade? Veja, o problema é que nós não estaremos preparados para viver nesta mega cidade, né? Veja, então imagine aí, mega cidades de 40, 50 milhões de pessoas, né? E isso vai se tornar a norma aí nos próximos 30 anos, né? Nestes sistemas complexos, as pessoas, ou muitas pessoas, estarão comprimidas no mesmo espaço, né? A engenharia e o planejamento urbano não vai dar conta dos desafios, né? Você terá aí habitats incomuns de todos os tipos, né? Que se tornarão assim muito comuns, muito banais. Por exemplo, apartamentos no subsolo, né? Labirintos aéreos, um emaranhado de vias no nível do inconcebível. Cada estrato da sociedade será definido por seus próprios códigos e leis sociais. Tudo estará dividido em tribos, né? Como clãs, né? Meio que um modo assim ao mundo da antiguidade, né, ou da pré-história. Certos grupos sociais serão completamente disfuncionais, não terão nenhuma função social dentro da cidade. Tradições e costumes históricos, tradicionais, conservadores e tal, vão colidir com o modo de vida moderno, com a tecnologia da vida moderna. Muitas pessoas estarão muito pouco preparadas aí para as diferenças étnicas, raciais, as diferenças de mentalidade, religião, ideologia e tudo mais. Redes criminosas, vamos entrar agora nessa parte, né? Organizadas, né? O crime organizado vai oferecer oportunidades sem fim para uma crescente multidão de desempregados. Veja, isso aí já acontece. Isso já acontece aqui no Ocidente, sobretudo, né? De maneira geral, um pouco por todo mundo, né? Mas pior aqui nos Estados Unidos, né? Aqui, quando eu digo aqui, eu estou falando lá nos Estados Unidos, né? Essas redes se tornarão, redes criminosas, o sistema nervoso, né? Dos estados, aí das cidades. Serão, na verdade, assim, a cidade será uma espécie de Estado-nação, né? Ou cidade-estado, mais ou menos ao modo da antiga Grécia, né? Que cada cidade era como se fosse um país, né? Multidões de indivíduos, eles vão estar não alinhados, eles não têm mais nenhuma identificação com a nacionalidade, né? Eles já não se sentem mais pertencentes a uma nação, a um país, a uma língua, a uma religião, né? Você vai ter muitas organizações aí vivendo e trabalhando à sombra do próprio governo e da própria política, né? Veja, há uma outra coisa a se considerar aí nesta análise, né? Em geral, veja, o espaço físico, né, o mundo físico, o mundo material é alguma coisa muito tangível, né? É alguma coisa que a gente pode tocar e ver, interagir. Veja, mas o espaço digital é uma coisa intangível, né? É uma coisa abstrata. O espaço digital nas megacidades terá um potencial ilimitado. O poder cibernético irá muito além aí das fronteiras geográficas. Por exemplo, o comércio digital, né? E mesmo a segurança digital vai estar tremendamente ameaçada e crescentemente ameaçada por tecnologias disruptivas, né? Vírus aí sofisticados, ilícitos, né? Sindicatos do crime totalmente independentes, descentralizados e descontrolados, e mesmo sindicatos do crime sem um comando central, na base, assim como se fosse uma quadrilha, uma pequena quadrilha terrorista, né? Terão, conforme o caso, aí um alcance sem precedentes. A escala e a densidade desses domínios criminais serão medonhos, né? Segundo o Pentágono, numa cidade de 40 milhões de pessoas em um futuro próximo, 90% da população vai estar sujeita a 10% da população
4 milhões de pessoas que estarão envolvidas em muitos tipos de crimes, né, possíveis e imaginários. Segundo esse relatório, 10% da população serão uma população de criminosos, né? Então você imagine aí, de cada 10 pessoas, uma é criminosa, né? E, portanto, acaba... você sabe, uma maçã podre num cesto de maçãs estraga todas as outras, né? E grandes seções da cidade estarão sujeitas a formas muito estranhas e alternativas de governo, né? As doutrinas militares e as polícias atuais serão inadequadas para lidar com a escala da realidade da população, do tamanho da população e da complexidade dos problemas, né? Porque o ecossistema dessas cidades aí, dessas megacidades, vão pertencer a uma ordem de complexidade maior, né? São ambientes que os mestres da guerra aí do Pentágono estão prevendo, né? Mas eles não conhecem de fato esse mundo distópico que eles estão visualizando, ou até mesmo desejando. Talvez eles queiram isso daí, né? Veja, no mundo antigo, no passado, a constante ameaça de povos que estavam sempre em conflito, em clãs, em tribos, né, exigiu dos povos inúmeras formas de se organizar e de se defender, né? E isso dependia muito assim da coesão do grupo, da sua capacidade de se mover, ou seja, da sua mobilidade, da sua produção também econômica, da maneira como ele se cria regras para si, do policiamento. Bom, hoje a gente tem que ter regra para tudo, né? Regra de trânsito, delegacias de polícia, normas, um legislativo extremamente complexo, um judiciário inacessível, um executivo festivo, né? Então, assim, os militares do futuro, eles terão de enfrentar uma ameaça urbana que é muito mais sofisticada do que a que tem hoje, né? Os sistemas de defesa das megacidades será um elemento chave aí, os sistemas de defesa de uma força terrestre, né, que deverá se deslocar muito rapidamente para qualquer ponto da cidade, né? E será muito difícil a sua atuação, né? Por exemplo, no jogo Darkside, que é uma versão do jogo aí Dungeons and Dragons, se passa num mundo pós-catastrófico global, né? Nesse jogo, a ação ocorre num mundo que é um deserto, o mundo ficou desértico, mais ou menos como no Mad Max, né? Antes, essa cidade assim era linda, era aprazível, tinha lagos, era uma planície, era cheia de luz, os solos eram férteis, tinha abundância de água, as pessoas eram felizes, era como o Jardim do Éden europeu, né? Mas agora foi despojado de sua fertilidade, de sua beleza, né? Tornou-se uma terra inóspita, queimada pelo sol. Deus não existe mais, não tem água, não tem esperança nesta cidade desértica, né? Outra característica do jogo é a ausência de homens, né? Os habitantes usam lá de uma obsidiana de madeira, uma espécie de vidro vulcânico natural, e com esse vidro vulcânico ele faz armas, ferramentas, utensílios, né? Mais ou menos como os homens da caverna, né? Bom, esse deserto sem fim aí é cercado por alguns oásis isolados, né? E também por outras cidades-estado, né? Os governantes de cidades-estado isoladas são chamadas de reis bruxos no jogo, né? Na maioria dos casos estão em algum estágio de se tornarem dragões. Bom, é um jogo, né? O poder da cidade está com os templários e os reis bruxos. Está aparecendo hoje, né? Com a sociedade secreta aí, com os maçons e os magos aí das finanças, né? Quanto às pessoas nas favelas, veja, elas se tornaram muito poderosas, hein? Talvez a própria privação, né? Você viver sempre na sujeira e na falta de conforto te torna mais poderoso, né? Aquilo que não mata fortalece, né? E assim já se tornaram completamente descrentes, completamente cínicas e pessoas completamente imprevisíveis, né? Então, assim, por exemplo, se eles estão na África, né, na Ásia, então professam aí o islamismo, né? Na América Latina eles vão professar o neopentecostalismo, que se tornou uma nova religião separada do cristianismo. Eles estão sempre assim em guerra. Então, assim, o cristianismo mesmo se tornou uma espécie de um protesto subversivo. O cara ser cristão é considerado ser subversivo, né? A classe média ocidental está profundamente acuada. Veja aí, agora vamos à nossa análise, né?
Ontem mesmo eu falei sobre a desmoralização dos Estados Unidos. É a classe média, né? Porque veja, a classe baixa, a classe desfavorecida, desvalida, ela já está acostumada às privações. A classe média não, a classe média não está acostumada a ir perdendo gradativamente a sua capacidade de se prover. Quando a classe média fica acuada, é aí que vem o problema. É aí que o pessoal, agora vai vir o fascismo, vai vir o nazismo, vai vir a extrema-direita, a ultradireita e tudo mais. Mas o fato é assim, se a classe média ela está sem perspectivas. Na mega cidade lá do Pentágono, a renda foi confiscada, né? Sobreviver se tornou uma questão assim, pura e simplesmente de você explorar os outros, né? Explorar os mais fracos, né? Explorar outros grupos. Um grupo passa a viver às expensas do outro, né? É, outros grupos aí querem liderar, né? Querem criar aí enfim, um processo revolucionário para tentar fazer uma revolução mundial, né? Mas liderar o povo para fazer uma revolução mundial é preciso você ter uma capacidade única, né? Uma coragem excepcional, uma moralidade também absolutamente formidável. Quem é que tem isso, né? Nesse mundo distópico, o próprio Estado será uma permanente crise, estará totalmente privatizado por oligarquias. Não está parecendo uma coisa que já tem hoje? Grupos populacionais serão trocados, né, e considerados como bens privados por quem deles possa se apossar, ou seja, grupos, tribos, clãs, famílias poderão se apossar de outras famílias, né, e escravizá-las, né. A privatização final da população, ou seja, a própria população será privatizada pelos governos, né, e por aqueles que podem deter o poder durante um certo período, durante um certo tempo, porque eles vão também comer aos outros, né, e vão se sucedendo assim esses governos distópicos, né? Veja, o fato é assim, concluindo, a economia global do mundo visualizado aí pelo relatório do Pentágono será uma economia global criminosa, totalmente criminosa. Não vai haver mais uma clara separação, uma clara delimitação entre o que é legal e o que é criminal, entre o que é lícito e o que é ilícito. As coisas vão estar misturadas, relativizadas, desconstruídas, né? Então, assim, segundo certas mentalidades do Pentágono, períodos de grande agitação social, desastres naturais e epidemias são períodos bons, são períodos muito bons, né? Por exemplo, a peste negra, né, lá na Idade Média, né, que precedeu aí o longo século XIV, foi muito bom, segundo o Pentágono, né? No meio de uma grande migração de pessoas, também lá no século VII, né, quando houve lá o surgimento do islamismo, houve uma epidemia, né, que também contribuiu para a expansão muçulmana, né? No século XX, aí, a gripe espanhola de 1919 ceifou mais vidas do que a Primeira Guerra Mundial. E a AIDS? A AIDS começou junto com a globalização. A própria palavra globalização apareceu pela primeira vez no mesmo ano em que o vírus da AIDS apareceu, em 1983, né? Então, assim, eles acham que essas grandes epidemias, essas grandes crises, essas grandes guerras, né, um pensamento meio espírita, né? Tipo assim, se a gente passar por grandes provações, né, a gente vai evoluir como espécie. O Homo sapiens precisa passar por grandes dificuldades para ele poder evoluir, né? É difícil prever, né, o que vai se dar de agora até 2030, né? Quer dizer, prever essa crise iminente aí que já está meio que avançada e a formação desse sistema aí pós-capitalista, né? Você tem que necessariamente levar em conta que você vai ter choques naturais, choques climáticos, né? Fatores assim sinistros, né? Veja que não se trata aqui de coisa assim, tipo como o impacto de um asteroide no espaço, né? Não, se trata aí de fenômenos cíclicos, né? Que sempre ocorrem e que são conhecidos pelos geólogos aí, pela paleontologia, pela paleoclimatologia, né? Enfim, nós estaríamos aí no fim de um período, segundo esse relatório, que vem de 4 séculos, né, onde houve um certo comportamento geológico previsível das camadas aí terrestres aí do subsolo, né? Os biólogos e os sociólogos de agora, eles analisam situações de um planeta superpovoado, quer dizer, eles acham que a Terra está superpovoada, né?
Então eu já li, inclusive, num desses livros aí da linha espírita, que tem 30 bilhões de almas, né, lá no plano espiritual, lá no plano astral, esperando para reencarnar, né? Então, assim, na verdade, se tem 30 bilhões, que vai ter 30 bilhões lá em 2050, eu diria que o mundo está muito pouco povoado, né? Mas, assim, essa ideia de que o mundo está superpovoado e que ele é um enorme fardo para o meio ambiente, que tem uma escassez iminente de matérias-primas e de água, né? Tudo isso é uma bobajada completa, é um malthusianismo, né? É esse darwinismo aí dos mais fortes, né? A verdade é para se apossar, né, das coisas, e não porque o mundo esteja superpovoado, porque você pode ter uma grande cidade e depois você tem centenas de quilômetros que não tem absolutamente ninguém. Na verdade, a população humana inteira do planeta ela ocupa 2 ou 3% do território, né? Você tem aí enormes vazios, imensos vazios. Veja o caso, por exemplo, do Brasil. Eu acho que 10% do território nacional é agrícola, 15% é pastagem, né? Depois você tem a floresta amazônica é 50%, é uma floresta. Aí você soma aí o Pantanal, né, a Mata Atlântica, vastas regiões do Cerrado, você tem vastas áreas vazias, montanhas de morros, vales, enormes redes hidrográficas, vastas áreas vazias que não tem ninguém. Como é que você pode dizer que o mundo está superpovoado? Quer dizer, você tem um monte de gente amontoada lá na cidade, sim, ali está superpovoado, mas fora dali não tem ninguém. Sabe, você sai de carro aqui, se eu saio de carro aqui para ir para Campinas, eu vou ver, você vai enxergar vastas áreas, você não vê nada, você não vê ninguém. Claro, aqui em São Paulo você vê muita plantação, né? Bom, nós também podemos aí, já indo para o final do vídeo, né? Essa monstruosa e polarização socioeconômica do mundo moderno, né? Que é a divisão aí, rico e pobre, direita e esquerda, né? E também nós temos hoje o arsenal sem precedente de armas de destruição em massa, né? Então veja, compare, na idade da pedra não tinha metralhadora, não tinha bomba atômica, não tinha substâncias tóxicas, não tinha indústria química, não havia usinas nucleares, não havia enormes refinarias aí de petróleo, né? Não havia nada que pudesse ser destruído em massa, né? Mas hoje temos, né? A crise do século XXI será muito mais severa do que a que houve lá no Paleolítico Superior, quando os Neandertais desapareceram da face da Terra, né, e os Homo sapiens venceram, né? A crise lá do Paleolítico Superior destruiu, segundo o que os paleontólogos dizem, né, destruiu 85% da população de então, né? E a degeneração do homem como espécie naquela época, no entanto, veio de uma crise de natureza local, né, e não global, né? O Neandertal não estava espalhado pelo mundo todo, né? Não havia aí uma humanidade planetária como nós temos hoje, né? O ser humano está meio que espalhado pelo mundo, né? Nas grandes cidades. A Terra não estava abarrotada de usinas nucleares, de produtos químicos, biológicos, armas de destruição em massa, políticos malucos, né? Bom, então, para superar a atual crise, nós vamos precisar aí de uma filosofia muito diferente da nossa relação com a natureza, né? A humanidade terá que repensar aí os seus rumos, né? Essa cultura iluminista, liberal, aí, que forjou a ciência e a tecnologia atuais, né, terá que ser ou substituída ou inteiramente aperfeiçoada, né? E também as religiões aí calcadas em dogmas antigos, né, e medievais, em teologias maniqueístas, tudo isso também terá que ser ou substituído ou modificado, né? Veja só, o fogo foi a primeira peça da tecnologia humana. Prometeu deu o fogo à humanidade, um presente que ele roubou dos deuses, né? E o Prometeu, este mito da Grécia Antiga, representa a capacidade da humanidade de descobrir novas formas de tecnologia, descobrir princípios físicos universais e de incorporar esses princípios físicos na vida comum, cotidiana, e mudar o relacionamento dos seres humanos para consigo mesmos e para com o universo. Tudo isso é muito ideal e filosófico, né? Mas veja, não vai funcionar proteger a nossa vida contra a natureza, que é o que nós fazemos aqui na cidade grande, né? E também contra os outros seres humanos, aqui na cidade grande.
né? Como é que nós vamos superar essa crise aí? Talvez através de novos conhecimentos, de novas disciplinas, de novas metodologias, de novas pesquisas aí. Veja, mas nós temos que fazer essa adequação da nossa vida à natureza de uma maneira muito rápida, não há mais tempo, né? Veja, já indo para o final aqui. O Karl Marx, ele falou lá no seu O Capital, né? É uma ideia que ele nunca seguiu até o fim, né? Sobre a relação do sujeito humano que realiza uma função, um trabalho, que vende a sua força de trabalho, qual é o papel desse indivíduo, né, dentro do sistema capitalista, que está sempre em crise acelerada, né? Quer dizer, ele meio que ele se preocupou um pouco com essa questão do sujeito, do trabalho, da produção e da maneira como esse trabalho é utilizado no mundo do capitalismo. Veja, então assim, mas ele não chegou a definir exatamente quem é o ser humano, o que é o ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é um homem que trabalha, ele é um homem que produz, ele é um homem que pensa, ele é um homem que procria, ele é um homem que nasce, vive e morre. Veja, a ONU ela não é capaz de dizer o que é o ser humano, né, para que ele serve. Ela fala em direitos humanos, né, mas para quais humanos são os direitos? Né? Bom, então assim, nós vamos ter que mergulhar, voltar na filosofia antiga e de várias civilizações que estão aí. Por isso que nós temos visto aí a ascensão do Oriente, né? Um mundo mais igualitário e justo, em vez de um mundo capitalista escravizante, foi pensado por todas as grandes filosofias, né? E eu já disse várias vezes aqui, o único mundo que pode dar certo, né, e a única forma aí de governança que pode funcionar é aquela que coloca o ser humano no centro da equação. Tipo, a sociedade deveria existir para o ser humano. E quando eu digo ser humano, eu estou falando dos civis, e eu estou falando também das classes médias da sociedade, que é a maioria da sociedade. O sistema de castas atual, porque a sociedade está dividida em castas, né? Queiram ou não, gostem ou não, essa é a realidade. Então você tem aí um fascismo global em curso, santificado aí no relatório do Pentágono, né? Que é uma espécie de um neo-judaísmo, né? Uma síntese aí de Frankenstein, né? Que mistura vários órgãos e cria uma criatura aí nova, né? Que é uma mistura de protestantismo com sionismo, com maçonaria, com ocultismo. Essa mistura aí judaico-liberal aponta para um fim e um objetivo. Então essa mistura aí de ideologias aí, esse chamado universo judaico-cristão, sionista, bancário, né? Essa governança calcada na usura, né? E no domínio do dinheiro, só tem uma finalidade e um objetivo. Aquele relatório lá do Pentágono, né? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final aqui do nosso vídeo. Foi um vídeo meio distópico, né? Mas eu precisava falar desse assunto, desse relatório doido aí. Esperemos, vamos ver se o Pentágono vai existir até 2030, né? Também tem esse aspecto, essa questão, né? Bom, então aqui o nosso canal vai deixando aí mais um vídeo aí para vocês se divertirem. Muito obrigado aí pela sua presença. Verifique se você está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se no canal. Dê um like aí, acione o sininho para você ser notificado. Se você não puder assistir o vídeo de uma vez, assiste uma parte, depois assiste mais outra parte, ou assiste só na forma de áudio lá no Spotify, no podcast Luz no Fim do Túnel. Canal de livre expressão, livre comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Esteve aqui com vocês, as matérias aí estão todas no blog. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.